Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do recado do subsecretário para a diplomacia nos Estados Unidos aqui no Brasil, né, o senhor Darren Beattie. Ele deu um recado aqui dizendo que, olha só, o ministro Alexandre de Moraes é o coração da perseguição e da censura contra Bolsonaro. E um recado muito eloquente contra o Alexandre de Moraes e apontando os problemas do Brasil. Sabe o que chama atenção nessa declaração dele? Porque ele usou o nome. Olha só, é o Alexandre de Moraes que está perseguindo o Jair Bolsonaro e nós nos Estados Unidos somos contra isso e vamos resolver este problema. Sabe com o que isso contrasta? Quantos líderes de países no mundo você viu criticando o Trump e elogiando o Alexandre de Moraes ou ficando do lado do Alexandre de Moraes? Exatamente zero. Nem no clubinho dos socialistas falidos aqui da América Latina que o Lula foi lá no Chile, ninguém. Eles fizeram uma declaração genérica, não porque somos contra a interferência de outros países em outros países e não sei o que lá, mas falar, não defendemos a decisão do Alexandre de Moraes de perseguir o Bolsonaro e calar ele a qualquer custo, e não interessa se tem crime ou não tem crime. Ninguém teve coragem de falar. O BRICS, o clubinho das ditaduras falidas, não teve ninguém, não teve China, não teve, nem o Putin, nem o Xi Jinping tiveram coragem de falar que não defendemos o Alexandre de Moraes e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes, até que no Brasil, se você reparar, as vozes que têm defendido o Alexandre de Moraes são poucas e esparsas. Porque, no final das contas, todo mundo sabe quem é que está do lado certo dessa história. Os Estados Unidos está do lado certo. O Brasil está do lado errado. O governo brasileiro, o Alexandre de Moraes, está errado. E até o pessoal aqui no Brasil sabe. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é mais uma cutucada, que como as cutucadas anteriores, foi o estopim de coisas piores. Né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas pode ser que venha mais coisa por aí. Essa notícia foi sugerida por Orelha de Preá, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Gabriela Boechat e a Jussara Soares da CNN deram a notícia que o Departamento de Estado americano diz que Moraes persegue e censura Bolsonaro. O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, afirmou nesta quinta-feira, dia 24, que o ministro Alexandre de Moraes é o coração pulsante do processo de perseguição e censura contra Bolsonaro aqui no X. Exatamente o que ele disse aqui. E a embaixada americana retuitou, traduzindo para o português. Então tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. Repara, é uma acusação direta, coloca o nome das pessoas, explica o que está acontecendo, por que está errado. Por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse é o ponto que vai justificar a lei Magnitsky, né? Lembra sempre disso, né? A gente falou que havia essa preocupação sobre qual o embasamento, qual o direito humano que está sendo restringido pelo Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão nos Estados Unidos, está mais do que claro. Graças à liderança do presidente Trump, do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. E aí que eu falo para vocês, né? Repara que é um comunicado textual, explicando o problema, botando o nome das pessoas, dando detalhe, explicando o problema, dizendo exatamente qual que é o problema, quem é que é o culpado dessa história, o que está acontecendo, né? E aí, do lado dos americanos, está claro o que eles estão fazendo. Eles estão resolvendo o problema do Brasil, e estão mesmo. Porque esse pessoal se apossou do Estado brasileiro, se apossou da justiça brasileira com a ideia de fazer política. Eles acham que a internet é ruim, que não pode internet, porque a internet a gente perde, então não pode. Que negócio é esse? A internet é parte da cultura humana, como toda cultura humana. A cultura humana muda com o tempo, exatamente. Houve uma época que não tinha televisão, né? Depois mudou, passou a ter televisão, agora tem internet, depois vai ter outra coisa no futuro, sabe-se lá o que vai ter no futuro. O problema é, você não pode dizer que a democracia só vale na tecnologia anterior, né? Então está muito claro aqui que o que está havendo, na verdade, é uma conspiração da esquerda que visa manter a esquerda no poder. A esquerda, eu quero dizer, a extrema esquerda, que é o Lula, e a centro-esquerda também, que é o PSDB, o PMDB, o PSD, essa turminha toda que é próxima do Alexandre de Moraes, que achou que tinha achado a solução ideal para isso. Vamos resolver o problema. Vamos proibir Bolsonaro de concorrer nas eleições, né?
Pois é, o problema desse pessoal é que isso não é democracia. E nas democracias verdadeiras, como os Estados Unidos e como a Europa, o pessoal está percebendo. Sabe qual é a prova que lá fora o pessoal está percebendo isso? Ninguém saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Não teve uma voz no exterior defendendo o Alexandre de Moraes. Como eu falei, há declarações genéricas do tipo, um país não deve interferir no outro país e não sei o que lá. Isso aí todo mundo fala. Mas teve alguém falando, não, o Alexandre de Moraes está certo e Bolsonaro tem que ser perseguido e coisa e tal, tem que ser censurado. Aqui no Brasil, você já começa a ver rarear as vozes que falam isso, né? A imprensa, lógico, toda ela esquerdista, evidentemente acha que Bolsonaro tem que ser calado a qualquer custo, né? Aliás, são coniventes nesse crime cometido pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, né? Mas não tenha dúvida, embora eles quisessem muito isso, meio que querer não é um problema, tá? Querer silenciar o seu adversário é ruim, não é um sentimento bom, mas não é um problema. O problema é você fazer isso. Você ir lá e calar. E quem fez isso foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi o cara, o coração pulsante da perseguição e da censura que está fazendo força para calar o Bolsonaro a qualquer custo. Não tenha dúvida, tem um monte de gente junto com ele. Ele não conseguiria fazer o que ele está fazendo se ele estivesse sozinho aqui no Brasil. Tem muita gente, não é só da esquerda não, eu quero ressaltar muito isso. Porque não é só o Lula e coisa e tal. O Lula tá morto politicamente. O Lula acabou politicamente. O que existe é esse pessoal da centro-esquerda que tá chateado porque houve uma época em que eles eram considerados de direita aqui no Brasil e agora todo mundo viu que eles são um pouquinho, talvez um pouquinho melhores que o PT, se isso, né? Se forem melhores que o PT mesmo. Se não for a mesma porcaria. E daí eles querem recuperar esse espaço político que eles tinham, né? Então é isso que tá acontecendo. O Darren Beattie é esse rapaz aqui. Tem aqui o currículo dele, um cara importante, coisa e tal, tá falando em nome do secretário Rubio e do presidente Trump. E eu, se fosse Alexandre de Moraes, ficaria preocupado, porque toda vez que você tem uma declaração americana dessa, poucos dias depois você tem a paulada, né? Então existe a chance significativa de vir uma paulada aí nos próximos dias, né? E o que chama atenção é isso, porque enquanto os Estados Unidos acusa especificamente o Alexandre de Moraes pela perseguição, explica o problema, fala qual é o problema, as pessoas que defendem o governo Lula, que defendem o Alexandre de Moraes, ficam todo mundo meio assim, cheio de que soberania, que não pode. Não, fala aí que você acha que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa certa, que ele não está exagerando no devido processo legal, que ele não está jogando fora toda a Constituição brasileira. Mais do que a Constituição brasileira, ele está jogando fora todo o princípio do devido processo legal, que é um mecanismo histórico criado há anos, há séculos, no mundo ocidental para evitar julgamentos roubados, para evitar julgamentos tendenciosos, né? Ele está jogando isso tudo no lixo porque quer reviver o PSDB, ou quer reviver a centro-esquerda aqui no Brasil. Eu não duvido nada que seja o Dória alimentando esse monstro por aí, né? O Dória tem dinheiro, né? O Dória pode estar alimentando esse pessoal aí. O fato é que não tem lógica nenhuma, ninguém está defendendo o Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes é indefensável. Então, o que eu falo para o pessoal é, prestem atenção, porque já está claro para todo mundo, tirando a bolhazinha da esquerda, está claro para todo mundo que os Estados Unidos está certo e quem está errado é o STF, é o Alexandre de Moraes, né? Aí tem até uma coisa aqui que chamou atenção, porque o Bolsonaro chorou hoje à tarde, né? Ele estava numa missa, um evento, né, com religioso e coisa e tal, e até no momento ele chorou. O pessoal passou um lenço para ele, coisa e tal, e ele chorando ali, justamente porque ele está sofrendo isso. Pra gente aqui, pra mim aqui é muito confortável, eu tô aqui na minha casa, por mais que, né, eu fico sempre com medo de perder o canal, é verdade, fico com medo de calarem minha boca, isso não é impossível de acontecer, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, sabe lá quanto tempo eu consigo falar aqui ainda, mas imagina a situação do Bolsonaro, né? Ele colocou a vida dele, a família dele inteira está perseguida por essa máquina, né? Felizmente eles têm esse apoio no Trump, felizmente eles têm a razão, porque eu garanto para vocês, o Trump é meio malucão mesmo, o Trump faz as coisas meio maluca mesmo, mas se o Bolsonaro não tivesse razão, você acha que o Trump ia comprar uma briga que ele claramente está errado? É lógico que não, ele sabe que não, ele comprou a briga do Bolsonaro porque ele sabe que está certo, não teve um único, aliás, olha só, até os políticos de oposição lá nos Estados Unidos. A única política de oposição que conseguiu falar pelo PT lá nos Estados Unidos foi a Hillary Clinton, que é uma inimiga histórica do Trump, e o que ela fez, ela criticou o Trump.
em momento algum ela falou, não, o Alexandre de Moraes está certo. O Alexandre de Moraes tem que prender, esse processo que estão fazendo contra o Bolsonaro é correto. Sabe por que eles não falam isso? Porque qualquer um olha para isso e vê que está errado, que é um absurdo, que é perseguição pura. Isso transcendeu qualquer limite do direito. Qualquer pessoa que olhe para isso sabe que está errado. Ninguém vai ter coragem de colocar o seu cu na reta de defender o Alexandre de Moraes. E aí eu fico me perguntando quanto tempo que o Alexandre de Moraes vai conseguir aguentar isso daí, porque eu não sei, eu vejo jornalistas aqui no Brasil ainda defendendo ele, achando que ele está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia no Brasil. Eu não sei se vocês já perceberam que é uma questão de tempo, meu amigo. Não tem como o Alexandre de Moraes sair dessa. Ele vai acabar sendo responsabilizado por isso tudo. O que eu vou te falar para o negócio é até injusto com ele, porque como eu falo para vocês, não foi só decisão dele não, tá? Ele fez o que ele fez porque ele teve o apoio de um monte de gente. Mas eu garanto para vocês uma coisa, no momento que começar a dar merda, e eu acho que esse momento já passou, já começou a dar merda, o pessoal tá afastando dele. Ele vai ficar sozinho. Ele vai pagar o pato pela porra toda. Alexandre, boa sorte para você, viu? Você já se preparou, né? Tu tá sabendo que tu tá fudido, né? Porque vão jogar nas suas costas e você vai ferrar, vai se ferrar sozinho para dizerem depois que não, que a culpa é do Alexandre de Moraes. Não, o STF inteiro apoiou essa, o STF quase todo apoiou essa porra, a imprensa brasileira inteira apoiou essa coisa, um monte de gente apoiou esse absurdo que é essa perseguição contra o Bolsonaro, mais do que clara. Cara, chega a ser doloroso ver esse tipo de coisa, né? O Bolsonaro, você vê que ele, porra, realmente ele sente dor com isso. Por quê? Porque ele é um cara íntegro, ele é um cara que sente vergonha de estar com uma tornozeleira. Não devia, ele devia estar sacaneando todo mundo. Pô, foda-se, ninguém se importa com isso. Aqui, ó. Teve ainda o depoimento do Felipe Martins hoje também. Vocês viram o depoimento do Felipe Martins quando ele fez o depoimento dele no processo idiota que estão acusando ele de um monte de coisa aqui? O advogado questionou o Felipe Martins. Por que você não delatou? O Felipe Martins respondeu. Primeiro porque não tinha o que delatar. Não tinha o que delatar. E é verdade. Se você pegar até a delação do Mauro Cid, não tinha nada. O Mauro Cid não falou nada de golpe. Em momento algum ele disse que teve golpe, ou que teria golpe, ou que estavam planejando um golpe. Ele disse que teve uma reunião que discutiram um negócio. Isso não é golpe, pô. Ninguém considera isso golpe. Isso não tem lógica nenhuma. Aqui, ó. Segundo, porque o que presenciei nas conversas com Bolsonaro foi a postura de um homem genuinamente preocupado com o país. Um homem angustiado que poderia acontecer diante daquela situação. Tenha em mente, o Felipe Martins ficou em solitária, sem luz, por vários dias na penitenciária de Curitiba, porque torturaram ele para ele confessar, para ele fazer uma delação premiada e coisa e tal. E olha o que o cara fala no depoimento dele. Não tinha o que delatar. E segundo, porque tudo que eu presenciei nas conversas com Bolsonaro foi a postura de um homem genuinamente preocupado com o país, um homem angustiado com o que poderia acontecer diante daquela situação. Carlos Bolsonaro, aflito com o pai, pediu que o Felipe fosse vê-lo. E o que o Felipe, isso foi depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. Aquele período realmente o Bolsonaro ficou depressivo e coisa e tal. E o que o Felipe viu? Um homem consumido pela responsabilidade, carregando o peso de um país nas costas. Não havia conspiração, havia patriotismo. O depoimento de Felipe Martins não apenas prova sua inocência, como também reforça a de Bolsonaro. Ou seja, mostra o absurdo. E Bolsonaro, você pode ter certeza, o mundo está vendo isso. É óbvio, você enxerga um país como os Estados Unidos, da potência dos Estados Unidos. Ah, mas o Trump é meio loucão. O Trump é meio loucão, mas ele não come cocô não, meu amigo. Ele não iria entrar nessa se não tivesse mais do que óbvio a perseguição a Bolsonaro. E por outro lado, do outro lado, os amiguinhos do Lula, cadê os amiguinhos do Lula? Nem os socialistas na América Latina tiveram coragem de fazer uma declaração apoiando Alexandre de Moraes e condenando o Trump. Fizeram uma declaração genérica, não, que não aceitamos interferência e não sei o que lá, isso aí quer dizer nada. O BRICS, cadê o BRICS, Lula? Tu enche a boca pra falar da porra dos BRICS, tá a China negociando com os Estados Unidos loucamente e nem quer saber. A Índia já fechou, tá quase fechando negócio com os Estados Unidos também, a negociação com os Estados Unidos, não tá nem aí pro Brasil, meu amigo. O BRICS tá cagando pro Lula. Até porque, de novo, o BRICS sabe que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Jair Bolsonaro. O BRICS sabe, qualquer pessoa no mundo sabe que o que está acontecendo aqui no Brasil não é democracia nem aqui nem na puta que te pariu. É uma perseguição clara para impedir que Bolsonaro concorra em 2026. É um absurdo. Tem que ser corrigido.